Falar de reforma ministerial, auxiliares do presidente Lula alertam que a reforma que deve ser feita para acomodar o Centrão pode ter mudanças maiores do que o inicialmente previsto. Até o Ministério da Defesa pode estar envolvido nesse atual desenho. O Gustavo Uribe, Larissa Rodrigues, professor Marco Antônio, todos vamos conversar sobre reforma ministerial, a começar por Gustavo Uribe. Uribe, diariamente aqui esse desenho é atualizado. O que a gente tem de momento, até porque já vai voltar aí o trabalho do Congresso? A cada semana, né, Carol? A cada semana você tem uma configuração diferente, mas essa informação é muito importante e foi dada ontem no 360 pela Renata Agostini. O governo federal agora avalia colocar no bojo da reforma ministerial o Ministério da Defesa. E aí eu lembro quais foram os capítulos da entrada de José Múcio Monteiro, atual ministro. O acordo inicial feito entre Lula e José Múcio é que ele participasse de uma espécie de transição, que ele fosse ministro da Defesa para acalmar os ânimos das Forças Armadas e para criar um novo nível de relacionamento com Luiz Inácio Lula da Silva depois do governo Jair Bolsonaro, que era bastante afinado às Forças Armadas. Pois bem, com essa necessidade neste momento de fazer o Republicanos entrar, o nome é Silvio Costa Filho, que quer o Ministério do Esporte, há uma possibilidade de o Ministério da Defesa entrar no bolo e aí a solução seria levar Geraldo Alckmin para ser ministro da Defesa. E eu lembro, esse era o projeto inicial de Lula. Na transição, era o que Lula queria inicialmente e o que os generais da reserva e da ativa também, porque consideram que Geraldo Alckmin, apesar de estar no PSB, é um nome mais de centro-direita e um nome mais de diálogo com as Forças Armadas. E aí você libera o Ministério de Indústria e Comércio, que é um ministério muito caro aos republicanos. Eu lembro que o próprio presidente nacional do Republicanos, Marcos Pereira, já foi ministro dessa pasta durante o governo de Michel Temer. Então seria uma tentativa de Lula de não só abarcar o nome do Republicanos, mas também agradar o presidente nacional do partido. Marcos Pereira não quer ser ministro. Vamos com calma, porque ele entende que Tarcísio de Freitas é uma potência eleitoral e ele não pode se vincular diretamente com o governo Lula. Mas seria uma maneira de trazer um pouco mais a bancada, porque não é porque ganhou-se um ministério que toda a bancada do partido vai migrar para a base governista. A União Brasil é um exemplo. Apesar de a União Brasil ter 3 ministérios, a bancada é rachada. Metade é governista e metade não é. Então seria uma tentativa de trazer esse apoio. Além disso, é dado como certo de que o PSB deve perder cargos. O PSB tem 3 ministérios: Flávio Dino na Justiça, Márcio França em Portos e Aeroportos e Geraldo Alckmin com o Ministério da Indústria e Comércio. E a bancada do PSB não é tão grande como a bancada do PP ou do Republicanos. Então, é uma avaliação de que vai ter de abrir mão de alguma forma. Então, este é um novo desenho que aparece. Lula deve se reunir com Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, e com os líderes do Republicanos e do PP até o final dessa semana para tomar uma decisão. E já há líderes que dizem não pode chegar até o final do mês, senão vai haver retaliações em pautas prioritárias do governo. É preciso abrir espaço, então, para esses 2 partidos. Lembrando, o PT também reconhece que vai perder espaço. Inclusive, Alexandre Padilha, é uma informação da Tainá Falcão, chegou a colocar o cargo à disposição. Mas eu brinquei até com o ministro, é muito fácil Alexandre Padilha, que não vai cair, colocar o cargo à disposição. Quero ver se o Wellington Dias, se Ana Moser, aqueles que estão na Berlinda, vão colocar o cargo à disposição. Mas a gente vê que a cada semana muda o cenário porque Lula está fazendo testes com a opinião pública. Tem repercussão positiva essa mudança? Então a gente mantém. Não tem, a gente recua e assim vai. A Larissa, inclusive, tem informação boa de esporte.